Bom cafezinho? E aí, vasos e vasas, a paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar referente ao tema dos 5 coisas que me chamam a atenção no livro de Êxodo. Hoje é o segundo livro da Bíblia, então vamos lá. Mas antes, curta, comente, compartilha e editor, solta a vinheta. Mas tá muito bom mesmo. Vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui embaixo só para mim não perder minha linha de raciocínio, tá? Então vamos lá. Êxodo significa saída ou partida. E a primeira coisa que me chama a atenção é que o livro de Êxodo, ele vai relatar Israel nascendo como nação. Vai nos falar sobre Israel crescendo, só que vai nos falar também sobre um cativeiro a qual Israel estava passando ali no Egito. E isso é a primeira coisa que me chama a atenção. Então, dentro desse primeiro tópico, tem 3 coisas principais que me chamam a atenção. Que a primeira é Israel nascendo como nação. Segunda, a instituição dos 10 mandamentos, que é usado até os dias de hoje. Não matarás, você pode não ser cristão, mas você sabe o que é os 10 mandamentos. Então, foi instituído por Deus e por Moisés. Moisés subiu um monte, foi lá, Deus deu os mandamentos para ele, chegou lá embaixo, estava todo mundo se corrompendo, quebrou as tábuas, subiu de novo, deu 6 de novo os 10 mandamentos. Então, isso é muito interessante, o particular que Moisés tinha com Deus. Tá vendo? Eu perdi a linha de raciocínio de novo. Vamos lá. Então, o que me chama a atenção primeiro é Israel nascendo como nação. Segundo, a instituição dos 10 mandamentos, que é o fundamento ético e moralidade bíblica. Tá? E a terceira coisa, em nenhum outro livro do Antigo Testamento, a graça redentora de Jesus, de Deus, fica mais evidente. Então, dentro desse primeiro tópico, essas são 3 coisas que me chamam a atenção. A história de Moisés me chama muita atenção, porque você vai ver um homem aonde que o nascimento dele não era para ele existir, já era para ser morte, porque o cenário onde que ele está vivendo, o cenário onde que ele nasce, o jeito da onde que ele nasce é morte, é para ele morrer. Só que Deus, ele cuida de Moisés desde o ventre da mãe dele. E se tem uma coisa que eu aprendo é que Deus, ele sabe de todas as coisas e ele cuida de mim e de você desde o ventre da sua mãe. Dá tchau. Hoje eu tô com um companheirinho aqui para gravar vídeo comigo. Tópico 2. A segunda coisa que me chama a atenção no livro de Êxodo é o chamado de Moisés. Como eu já falei, Moisés, ele foi um cara que a Bíblia conta da história dele, desde criança até o chamado dele. E eu aprendo que quando a gente é chamado, a gente é vocacionado por uma coisa, sempre Deus, ele arruma um jeito de fazer a gente cumprir a vontade dele. Pode ver lá em Jonas. Deus, ele deu uma ordem para Jonas, só que Jonas, como nós também, ele se amedrontou, e muitas das vezes a gente também se amedronta, e ele não quis ir. E Deus falou, não, eu estou escolhendo você, é você que vai. Ó, veio uma grande tempestade, Jonas sabia o porquê daquela grande tempestade, e a partir daquele momento, Jonas decidiu fazer a vontade de Deus. Agora vê que quando ele estava dentro daquele grande peixe, não é baleia. A Bíblia não fala baleia. A Bíblia fala grande peixe. Pode ver, quando Jonas está dentro daquele grande peixe, ele ora. E a partir daquele momento, a baleia... não é baleia! A partir daquele momento, aquele grande peixe vai e leva Jonas para um lugar aonde que Deus, ele já tinha mandado. Então, a gente não pode correr daquilo que Deus tem pra gente. Moisés era um egípcio, só que ele teve que passar por tudo que ele passou para ele entender que Deus tinha um chamado com ele, porque Moisés ele era um israelita, depois ele cresceu no Egito, então ele era um egípcio, mas depois ele descobriu a história dele, ele descobriu tudo, então ele começou a fazer aquilo que Deus falava, aquilo que Deus mandava. E é muito interessante isso aí.
A terceira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai falar que uma vez Moisés estava andando e ele viu uma sarça. E sarça queimar no deserto é comum. Por quê? Esse deserto é um lugar seco, aonde que as árvores ela queimam por causa do sol. Então Moisés estava num lugar aonde que era comum uma sarça arder, uma sarça queimar. Só que Moisés, imagino eu, na minha cabeça de pregador, ele passa uma vez, ele vê a sarça queimando, ele passa outra vez, vê a sarça queimando, ele passa e ele percebe que aquela sarça queimando, ela não se consumia. Sabe por quê? Porque o fogo estranho, ele consome. O fogo estranho, ele deixa cinzas. Mas o fogo da presença de Deus, ele não consome você. O fogo da presença de Deus, ele faz você queimar e queimar e queimar e queimar e não perder a sua essência, não perder aquilo que Deus ele tem com você. Então, é muito interessante. Já pensou? Você vê uma sarça pegando fogo e a sarça não apaga. E quando você for ver, é o próprio Deus querendo falar com você. E tantas situações acontecem na nossa vida. Deus ele arma jeitos para falar conosco. E muitas das vezes a gente está passando por um lado e para o outro e não vê que Deus está querendo falar. Mas nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, peça para o Papai do Céu abrir os seus olhos espirituais para você começar a enxergar aquilo que ele quer te mostrar. Já perdeu outra chance de dar um glória! Quarta coisa que me chama a atenção no livro de Êxodo. A Bíblia vai nos falar que Moisés agora, ele vai lá, ele vai falar com o faraó, e ele vai chegar e vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar, calma aí. Faraó, o Deus dos deuses mandou você libertar o povo dele. Não. Então foi mais ou menos assim. E eu acho interessante porque, por mais que o faraó não quis libertar, nós vemos que no final quem prevaleceu foi o grandão da Galileia. Ô glória! E a quinta e última coisa que me chama a atenção são as pragas do Egito. Se você for estudar um pouco sobre os deuses do Egito, os deuses que eles estudavam, que eles adoravam na época, você vai ver que cada praga que Deus mandou foi uma praga refutando os deuses deles. Então, as 10 pragas são sangue, sapo, inseto, feridas, pestilência de gado, furúnculos, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Então, irmão, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, ou quando Deus mandar alguma coisa, não tem faraó, não tem rei, não tem presidente da república, não tem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas, amém? Então eu espero que você tenha gostado, curta, comente, compartilhe e até uma próxima vez. Valeu!